Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa e sempre é para mim um grande privilégio poder ter esse tempo ao redor da palavra com cada um de vocês. Hoje eu quero comentar de novo a mensagem As 10 Virgens e os 144 mil. Nós sabemos que toda a mensagem do profeta está conectada com o livro de Apocalipse, especialmente esse livro profético que seria aberto nesses dias finais. E essa abertura da palavra é essa força de atração que está atraindo a igreja simbolicamente para dentro do lugar secreto, o lugar escondido. E esse lugar secreto é em Cristo. Nesse lugar secreto é onde nós estamos abrigados, aqui no tempo do fim. De acordo com o Salmo 27, dos versos 1 até o verso 6, o profeta usou esse salmo para pregar a mensagem O Arrebatamento. Ele sabia que precisava colocar a igreja num lugar seguro antes que as pragas caíssem, e ele sabia que ele era o anjo de Malaquias, capítulo 4, o anjo de Apocalipse 10:7, ele sabia que ele era o anjo da sétima era, ele sabia que ele era o anjo do sétimo selo, ele sabia que ele era o anjo da sétima taça, ele sabia que ele era o anjo de Apocalipse 14, ele sabia que ele era o anjo de Apocalipse 10, verso 7, ele sabia que ele era o anjo de Apocalipse 18, verso 4, ele sabia que ele era o anjo de Apocalipse 19, aquele anjo que João quis adorar. Ele disse: eu sou um conservo teu, um dos profetas, veja, e é o mesmo de Apocalipse 22. E tudo isso é Jesus, porque todo o livro é a revelação de Jesus Cristo nesse dia final. Veja, isso é agora juntando as 7 mensagens, juntando todos os mistérios de Gênesis e Apocalipse para formar o corpo palavra do Filho do Homem, através do seu corpo, que é a igreja. Haja visto que no tipo Adão disse para Eva: tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Inclusive Paulo disse que quem não discernir o corpo de Cristo está fraco, doente ou dorme. E você sabe que havia 10 virgens dormentes. Veja, mas houve uma voz despertando, veja, a semente eleita, a semente predestinada, levanta-te de entre os mortos. Essa é a mensagem. Agora, nós não temos que produzir a mensagem, nós não temos que carregar o sinal messiânico, nós não temos que ter sinais nas mãos, não precisamos disso. Todas as manifestações que foram realizadas na vida do profeta foi para mostrar que Deus estava em seu profeta, que todos os sinais eram escriturísticos, eram evidências genuínas da palavra, para que, quando nós tivéssemos a mensagem, depois que ele partiu, tivéssemos a mensagem em nossas mãos, para crer que a mensagem é Deus, que a mensagem é a palavra, é o verbo manifestado. Uma parte da verdade está na literatura, outra parte da verdade estava interpretado na vida do seu profeta e agora interpretado em sua igreja. Porque, veja, ela é a voz final. Porque, veja, o Espírito Santo esteve como que calado por 40 anos, desde que os selos foram revelados, até que chegamos a Apocalipse 10, verso 8, passaram-se exatamente 40 anos. Veja, nesse tempo houve uma disputa a respeito do ministério do Mombrana, se era um profeta, se era mais que um profeta, se ele era o Filho do Homem ou um dos filhos dos homens e assim por diante. A exemplo do corpo de Jesus, que por 40 dias houve uma disputa sobre o corpo. Alguns diziam que tinha ressuscitado, mas os judeus diziam que o corpo tinha sido comido pelos apóstolos, aquela disputa. Mas em Atos 2, veja, a disputa terminou. Quando aqueles 2 varões, veja, em Atos 1, disseram aos apóstolos que assim como viram Jesus subir numa nuvem
ele também desceria numa nuvem. Por isso, Apocalipse, capítulo 10, cumpriu-se 1963, quando aquela constelação de anjos formou aquela peruca branca, porque a sua cabeleira, em Apocalipse 1,14, veja, era branca como lã branca, ou seja, o dia do juízo seria estabelecido, o cinturão estaria em seu peito, teria terminado a sua obra intercessória e ele sai para fora agora como título de propriedade para destrancar os herdeiros que estavam escritos no livro, porque o livro que ele traz em sua mão, em Apocalipse 10, nada mais é do que um testamento, um livro de herança. Veja, chamando agora os eleitos que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então Jesus, em São João capítulo 6, ele responde uma pergunta grandiosa que pode nos ajudar nessa hora. Ele diz no verso 27, a seguir: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Veja, que escritura extraordinária! O alimento espiritual, em seu devido tempo, velado, atrás de peles humanas, escondido dos sábios e entendidos. Por isso Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas vós, quem? Os crentes, vós me vereis. Então o selo é aberto. Veja, por isso que na cerimônia oriental, era o noivo que levantava o véu da frente do rosto de sua noiva, para revelar, veja, a ela, revelar-se a ela, melhor dizendo. Então Paulo fala, quando o véu for tirado, então se converterão ao Senhor. Nós só teremos o verdadeiro batismo com o Espírito Santo quando você tiver a revelação pessoal de quem é Jesus Cristo nesse dia, não de 2000 anos atrás, hoje. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu. Por isso que Rebeca, veja, conduzida por Eliezer, veja, encontra Isaac no meio do caminho, e logo depois que Eliezer aponta para Rebeca, Isaac, Eliezer sai de cena, e fica agora somente Eliezer e Rebeca, e ele a leva para dentro da sua tenda, ou da tenda de sua mãe, melhor dizendo, e tira-lhe o véu. Um exemplo da verdadeira igreja. Veja, o sétimo anjo apontou para nós, naquela constelação de anjos, que aquele era Jesus Cristo, e logo em seguida ele sai de cena. Hoje fica apenas a igreja e Cristo e nada mais. Veja, Jesus, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que te enviou. Nada mais do que isso. Quando você crê na mensagem da hora, você está recebendo o Espírito Santo, você é levado ao lugar seguro e ali está abrigado nessa hora em que nós estamos vivendo. Na mensagem das 10 virgens e os 144 mil, Mormona revela a grande verdade sobre aquele anjo assinalador, aquele anjo que veio do sol nascente, lá do Oriente, de onde veio Jesus Cristo, a luz do entardecer, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Espírito Santo. Então temos um dado na nossa história moderna, a respeito da Primeira Guerra Mundial, para indicar, veja, a descida do Espírito Santo para selar os eleitos, trazer o tremendo batismo com o Espírito Santo. O anjo do Senhor já estava na terra, veja, na Primeira Guerra Mundial. Ela cessou misteriosamente no dia 11, veja, do mês 11, às 11 horas da manhã. E o anjo do Senhor já estava assinalando aqui na terra com o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Isso está na mensagem As 10 Virgens, parágrafo 95. Veja, por que essa guerra foi relevante? Essa data é relevante para indicar a hora 1/10. Os trabalhadores da hora 1/10 recebendo o mesmo poder do Espírito Santo
da igreja primitiva. Eu só quero assinalar uma profecia para que você creia e você possa ser cheio do Espírito Santo. Aquilo foi simplesmente no rompimento do Pentecostes ali em 1906. Veja, 1914, nesse tempo. Quantos de vocês sabem? Tem algum pentecostal dos velhos tempos aqui que recorda daqueles dias lá atrás? Claro, quando nos tempos primitivos o Espírito Santo havia apenas começado a cair e o povo começou a receber o Espírito Santo e a falar em línguas e a orar pelos enfermos e assim por diante. Apenas começou a acontecer exatamente entre essas duas eras aqui, exatamente como brotou, a igreja era real. Então os pentecostais começaram a formar denominações, Assembleia de Deus e a Igreja de Deus e assim sucessivamente, e saíram para seus ismos exatamente como eles estão agora. Então estamos no fim da era, vê você? Tudo se afunila para o fim, tudo corre aqui para baixo completamente até o fim. Então veja, logo em seguida, nós tivemos o retorno dos judeus à Palestina. Veja, a profecia dos trabalhadores da hora undécima, os judeus sendo chamados dos quatro cantos da terra, e ali temos Apocalipse 8 e 9, as 7 trombetas, chamando os judeus para fora de suas tradições e trazê-los à terra da promessa, para receberem a sua expiação, reconhecer o Messias. Mas entre Apocalipse 9 e 11, temos a chamada dos gentios pelo anjo de Malaquias 4. Então veja, parágrafo 99. Agora, para vermos se essa mensagem que temos está conectada com isso ou não, estou repetindo isso, porque eu quero que você reflita com seriedade. A mesma hora que Israel foi registrado para ser uma nação, foi a mesmíssima hora, o mesmíssimo dia, o mesmíssimo mês, tudo mais. E eu estava em Greensmill, Indiana, quando aquele anjo ali apareceu para mim e me enviou para o campo com isso. Depois dele ter me encontrado lá embaixo no rio e ter me dito o que aconteceria, então me comissionou 11 anos depois, da mesma hora que Israel foi registrado como uma nação. Está tudo conectado. Que coisa maravilhosa. Que preciosidade, amados. Aquele anjo que apareceu no rio Ohio, enquanto ele batizava a 17ª pessoa. Veja, o 17 está ligado com o Apocalipse 10, verso 7, nos dias da voz do 7º anjo, porque era no dia 10 do mês 7 que o sumo sacerdote entrava atrás do véu. Hoje não é mais um véu de peles de animais, era um véu de peles humanas agora. O Espírito Santo tomando forma corpórea através do seu profeta, rompendo o véu, entrando além do véu. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, de acordo com a profecia, como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, parágrafo 100. Veja, o anjo do Senhor está na terra agora. Veja, 1918 estava sendo assinalado às 11 horas do mês 11, do dia 11 do mês 11 às 11 da manhã, para mostrar que a profecia estava sendo vindicada, que o Espírito Santo estava caindo sobre o povo. Mas enquanto aquele grupo que recebeu os dons caminhou para a organização, o anjo estava buscando o profeta de Malaquias 4, preparando agora o povo para o arrebatamento da igreja. Vem, ele está movendo ao redor, preparando tudo para a vinda do Senhor, e são os mesmos anjos que ouviram a transgressão, quando eles desceram até Sodoma, veja, e encontraram, disseram, descemos para ver se essas coisas que ouvimos, se elas são assim. Veja, lembra? Por isso ele fala como foi nos dias de Sodoma. Aí estava Billy Graham e Oral Roberts pregando para o povo, cegando os olhos espirituais das igrejas para não reconhecer, não encontrarem a porta, enquanto Deus estava fazendo sinais messiânicos na tenda para Abraão e sua esposa Sara. Qual foi o sinal? De costas para a audiência, discernindo os pensamentos do coração. Irmão, eu quero que isso fique firme, eu quero que você creia e seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado. Deus te guarde, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.